da live, então, é como eu faço para emagrecer. Beleza, como é que eu faço para emagrecer? Antes de a gente entender de como é que a gente faz para emagrecer, a gente precisa primeiro entender como é que a gente fez para engordar. Toda função fisiológica, inclusive adoecimentos, eles podem ser causados por questões emocionais. Existe uma linha, inclusive, que deu origem a um documentário que eu acho super legal, eu recomendo vocês assistirem, do Netflix, que chama HEAL, H-E-A-L. É cura, em inglês. Está disponível no Netflix lá, quem tem. E aí... Tô virada no teté hoje, Sandrinha, já calmei. Calma. E aí a gente vai... O que diz nesse documentário? Que toda questão fisiológica, toda alteração fisiológica do nosso organismo, ele é causado por questões emocionais. O sobrepeso não deixa de ser isso, que é o que a gente chama de somatizar. Então, as doenças, às vezes, tem linhas que defendem. Gente, eu não tenho opinião formada sobre isso, porque eu não tenho conhecimento científico suficiente sobre isso. Eu vou falar sobre doenças de forma geral, mas depois eu vou aprofundar no sobrepeso. Mas como eu sei que existe essa teoria, mas eu não tenho informação, você sabe que eu gosto de ciência, de dizer qual é a universidade, qual é o grupo de pesquisa, e eu não tenho... O Rio mostra isso nesse documentário, mas eu não tenho a fonte perfeita para te falar, mas eu vou dizer que existe no mundo, tá? Pesquisas de doenças fisiológicas, como, por exemplo, o câncer de mama, a fibromialgia, são causadas por questões emocionais. Que eu somatizo, o sofrimento fica tão grande emocional que o meu corpo começa a padecer, começa a não dar conta e adoece. Tá? Então, muitos cânceres de mama, muitos cânceres, e isso, existem pesquisas científicas, essa eu posso falar sobre o câncer. A ciência está achando que tem dois fatores, tá? Tem o genético, biológico, que pode ser desencadeado ou não por uma disfunção emocional. Tá? E pode ser que alguma disfunção emocional possa gerar algum câncer de quem não tem predisposição genética? Não sei te dar essa conclusão. O que a ciência já sabe com certeza é que quando tem a predisposição genética, o fator emocional pode ou não desencadear esse câncer. Lúcio, o que isso tem a ver com os emagrecimentos? Meu Deus, você está falando de câncer? Eu estou falando de somatização, porque do mesmo jeito que a gente, o nosso ambiente emocional desencadeia uma disfunção que gera uma doença muito grave, assim também vai acontecer com o meu peso. Em algum momento, o meu sofrimento emocional não vai desencadear necessariamente o câncer, mas ele vai gerar o meu sobrepeso. Então, para a gente entender como é que funciona o emagrecimento, precisa entender como é que funciona o engordamento. Lúcia inventando neologismo, né? Inventando palavra nova. Como é que acontece? Por que eu engordei? Porque se eu tenho um caminho de vinda, eu posso criar o caminho de volta nessa mesma formação. Então, eu tenho essa teoria, que é por razões emocionais. Inclusive, tem um livro que eu pedi para pedir, eu vou ficar muito enjoada depois. Já pedi, estou esperando chegar, que chama Por que as pessoas adoecem? Né? Eu acho que vai muito por aí, eu consigo perceber que tudo que acontece de fisiologia, de doença, eu também posso projetar no meu sobrepeso. Por quê, gente? Hoje, a obesidade é considerada uma doença. Tem um CID para a obesidade. É considerada uma doença, né? Inclusive, tem uma pandemia da obesidade. Olha só que louco. Não é só de Covid-19 que tem pandemia, não. Tem também... Oi, Claudinha, seja bem-vinda. Tem também uma questão relacionada à obesidade, certo? Então, como que eu emagreço, Lúcia? Percebendo isso, percebendo que o sobrepeso é uma disfunção, como eu emagreço? Ajustando essa disfunção. Então, o que eu preciso fazer aqui, gente? Eu preciso começar a entender qual que é o elemento causador da minha disfunção. E tudo isso são formas de se comportar, cadeias de comportamento, que a gente vai começar lá atrás, antes de comer. Entende aqui por que eu falo tão pouco de alimentação? Por mais que eu saiba muito, por mais que eu goste muito de cozinha, de nutrição, eu falo muito pouco.
Por quê? Não adianta a gente chegar e falar para você o que você tem que fazer. Não adianta eu dizer para você, não sou nutricionista, mas eu poderia montar um cardápio que vai te emagrecer de 1.200 calorias diárias. Só que não adianta eu fazer isso se eu também não ir lá buscar quais são as causas que levaram para o sobrepeso. É como se eu chegasse numa árvore e dissesse assim, olha, árvore, você me dá flores amarelas. Mas eu plantei uma árvore no meu jardim porque eu quero flores vermelhas. E toda vez que ela floresce amarelo, eu vou lá e corto as flores amarelas, esperando, olha, você tem que dar flor vermelha. Eu quero flor vermelha. Gente, se eu não tirar aquela árvore dali e plantar uma outra com flores vermelhas, eu jamais terei flor vermelha no meu jardim. É isso que eu tô falando de emagrecimento. Dar um cardápio de emagrecimento para você é a mesma coisa de que eu cortar as flores amarelas e dizer, agora eu quero, já arrumei aqui, ó, já não tem mais flor amarela, mas agora eu quero que você me dê flor vermelha. É assim que acontece no nosso comportamento. Se eu tenho um fator que está me gerando angústia, ansiedade, um desequilíbrio emocional que me leva à compulsão, se eu não tratar a raiz da árvore, se eu não trocar a árvore, a raiz do problema, não adianta eu te dar cardápios. Por quê? Você já sabe o que tem que fazer para emagrecer, você já sabe que precisa aumentar o exercício físico e diminuir a ingestão calórica. Até aí você já sabe, mas por que não faz? Porque tem uma série de crenças, uma série de questões emocionais que desencadeiam uma série de comportamentos que vão chegar lá na frente e vão dizer: não consigo seguir esse cardápio. Porque não é uma questão fisiológica, é uma questão emocional que está ali sendo desenvolvida por causa porque é uma questão emocional. Você tem um comportamento alimentar que vai ser desencadeado por conta de uma crença, por causa de um fator que, se eu não curar isso aqui, gente, se eu não entender o fator causador do sobrepeso, eu nunca vou ter flor vermelha, eu nunca vou ter emagrecimento. Muito pelo contrário, eu vou só me frustrar a cada vez que eu quiser gerar um novo corpo. Certo? Entendido até aqui? Podemos aprofundar um pouco mais? Conversa comigo um pouquinho. Lembrando que se eu tenho um fator gerador que gera todo esse meu desconforto, porque vem do emocional, então eu vou dividir aqui em 3 etapas. O fator da crença, depois eu vou ter a série de comportamentos emocionais disfuncional e depois eu vou comer. Percebe que eu tenho três momentos? 3 momentos. Se eu cuidar só desse momento, não adianta. Por isso que eu te falo, se você só for para academia para emagrecer, se você tiver crenças muito fortes que estejam te levando a um sobrepeso, a uma disfunção, não vai adiantar só ir para academia. Se você inventar de fazer uma dieta, você não vai aguentar fazer essa dieta, não vai conseguir emagrecer, porque eu tenho 2 fatores que vão estar fazendo de tudo para derrubar esse novo comportamento. Por quê? Alguma razão, olha que louco que eu vou te dizer agora. Alguma razão tem para você estar no sobrepeso. Alguma razão tem para você estar no sobrepeso. E essa razão, ela é causada aqui, ó. Lembra da flor vermelha? Alguma razão há para ter uma flor vermelha. É o quê? A raiz dessa árvore, a espécie dessa árvore, aquela que está fincada ali, é de uma árvore vermelha. E ela precisa ser vermelha. E se você está no sobrepeso, é porque algum fator importante da sua vida te leva a estar nesse lugar que você racionalmente não quer estar. E pensa, olha aqui, eu estou falando de níveis psicológicos desconhecidos, não racional. Vamos chegar lá, Denise, vamos chegar lá. Não racional, tá? Eu estou falando sobre um fator inconsciente, porque racionalmente não faz sentido nenhum. E aí eu preciso que agora vocês abram as mentes aí para receber esse conceito muito novo que eu vou trazer para vocês, mas ele é extremamente transformador, tá? Capaz de efetivamente tirar você do sobrepeso. Tem um momento que fazer exercício e ajustar a alimentação é importante? Quando isso aqui ter curado, tá? É um conhecimento legal.
mas não adianta se a gente não for na raiz. Como descobrir, né? Agora que todo mundo quer saber, Lúcia, entendi agora como eu descubro as minhas crenças. Meninas, descobrir as crenças é um fator que precisa de tempo, precisa de processo. E eu vou te explicar por quê. Porque esse tempo e esse processo, ele precisa para se mostrar essa crença algum tempo, porque ela tende a estar escondida. Pode ser algum trauma que você tenha vivido, pode ser já vou explicar, tá? Ou por trauma, ou por costume, tá? Que pode ser o seguinte, por trauma. Por exemplo, o que é um trauma, Lúcia? Eu não entendo o que é um trauma que pode me levar no sobrepeso. Um abuso sexual. O expor o corpo. Por conta de um abuso sexual, acontece um trauma fisiológico tão grande em que a gente, a Dona Maria, que sofreu esse tipo de abuso, e pode ser de qualquer nível, né, tá? Pode ser de uma cobiça que tenha machucado muito, pode ser de um ato mais carnal mesmo, mas isso vai depender da forma que cada uma processa. Por quê? Eu começo a criar uma capa de gordura em volta, a Dona Maria começa a criar uma capa de gordura em volta para tirar a sexualidade. Olha só que interessante, gente. A Dona Maria cria uma capa de gordura para proteger a sexualidade, porque inconscientemente ela começa a acreditar que não estando atraente fisicamente, ela vai estar protegida. Entende por que eu digo para você, então, que existe um porquê de existir essa capa de gordura? Que é proteção. E se eu não me sentir, se a Dona Maria não se sentir segura o suficiente, achando que ela já está protegida por ter crescido às vezes, ou por estar mais segura dela mesma, racionalmente e inconscientemente, ela não vai tirar essa carga, porque o medo do trauma acontecer de novo é muito grande. Traumatizou, de fato. E às vezes, olha que louco que eu vou dizer para você, às vezes, esse trauma, ele nem se lembra mais. Porque quando acontecem coisas muito ruins com a gente, pode ser que o nosso cérebro apague. Para se proteger daquela dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que a gente acaba para se proteger daquela dor. Fecha, não vou me abrir. Então, como é que descobre uma crença dessa, gente? Como é que descobre uma crença dessa? Às vezes, a gente acaba nem descobrindo a crença. Não é porque se eu não descobrir a crença, nunca eu vou conseguir me livrar, Lúcia? Não. Tem uma forma da gente conseguir isso, mas aí vem um processo terapêutico. Não tem uma fórmula para eu te dizer. Tem um processo terapêutico. E o que é um processo terapêutico que funciona? Lúcia, está mandando aí para o psicólogo? Não, estou começando a pedir para você se olhar. Ou sim, se você acha que está nesse grupo, você pode procurar um psicólogo que vai te ajudar muito. Mas agora, o que eu quero despertar em você, porque eu gosto das minhas lives, se você já sair transformada daqui, não, você tem que sair, chegando, Flavinha, mesmo atrasada, seja bem-vinda. Vocês têm que sair daqui já com uma percepção diferente. Já tem que sair com alguma coisa mão na massa aqui, né? Vamos investir o nosso tempo para ter um resultado legal no final. O que você pode fazer? Começar a prestar atenção no seu comportamento, prestar atenção nos seus medos. Quando eu falo desse tipo de crença, tá, gente? E hoje, como eu não quero aprofundar tanto, abrir tanto leque, eu vou me apegar um pouco na questão do sexual, tá? Quando a gente começa, ou se não for sexual, também funciona, eu vou dar o exemplo do sexual, porque também funciona para qualquer espécie de crença. Quando você começa a prestar atenção em você, a estabelecer um diálogo interno de qualidade, você começa a aumentar o autoconhecimento. Lembra uma das pilares do EMA? Autoconhecimento. Se eu não tiver autoconhecimento, isso eu posso dizer, se você não tiver autoconhecimento, você não consegue emagrecer. Porque você precisa saber sobre você, para você se cuidar. E aí sim. E como que a gente estabelece um autoconhecimento, então? Eu começo a ter diálogos internos e prestar atenção em mim. Por que eu tô com medo? Por que me deu angústia? E aí, a cada resposta, a gente vai aprofundando um pouco mais a pergunta.
Por exemplo, eu sou casada, a dona Maria lá, né? O exemplo que eu vou dar. Sou casada, mas eu mesmo assim era para estar segura sexualmente, mas eu não consigo me sentir segura mesmo estando casada, mesmo dentro de uma relação e tal. E eu começo a me proteger dentro da alimentação. E toda vez que eu me sinto estressada, alguma coisa relacionada sempre a um fator que expõe um pouco mais o meu corpo. Percebe? Meninas, eu não quero simplificar uma coisa que é complexa, tá? Cuidado com o que eu vou falar aqui. Eu não quero simplificar uma coisa que é complexa, porque essa é uma construção extremamente complexa, mas essa é uma live de meia hora em canais abertos, de uma psicóloga. Olha só o cuidado que eu tenho que ter de falar isso, de falar essas coisas para vocês. Tudo que eu estou dando aqui são exemplos, possibilidades, para vocês abrirem a mente de vocês e reverem como é que pode ser que esteja acontecendo a construção psicológica de vocês. Construções psicológicas são mega complexas, não tem uma igual a outra. Nenhuma de nós aqui que estamos na live, tem 50 pessoas na live aqui, entre Instagram e YouTube, tem uma construção igual a outra. Mas, de forma geral, como eu vivo muito isso, como eu conheço muito como é que é o esquema de funcionamento, eu posso dizer que, de forma geral, e tem uma forma de acontecer, tá? Então, não é literal isso, até porque eu estou criando um pouco aqui para dar exemplo, porque eu não quero contar um exemplo de ninguém, porque esse é um lugar que a gente não posso expor, tá? Mas já tive muita paciente no sobrepeso por causa disso, por isso que eu escolhi esse exemplo mais forte. Eu começo a perceber, então, que toda vez que eu preciso me alimentar é porque eu estou exposta a uma situação que eu me sinta mais vulnerável. E aí a comida é associada com uma sensação de proteção. Isso pode acontecer em diversas frentes, não só pela questão sexual, tá? Mas a comida vem como uma proteção. Você quer ver um outro exemplo que a comida vem muito? Falta de amor, acontece demais, uma outra crença possível, falta de amor e construção paterna e materna na infância. Não sou amada, não fui desejada, não sou amada. Eu cresci uma criança cheia com muita falta de amor, e hoje eu compenso essa falta de amor associando a comida a parceria, a eu me sentir amada. Outra coisa que pode ser, eu quero machucar alguém e eu me machuco, eu engordo porque eu quero machucar alguém. Muito forte, né, Claudinha? Claudinha fala assim, nossa, que forte. Muito forte. Lembra, eu comecei a live associando ao sobrepeso a uma doença. É forte. As nossas construções emocionais para o sobrepeso, porque eu estou fazendo alguma coisa. Eu acho ainda, e é uma colocação que é minha, tá, gente? Eu acho ainda o sobrepeso tão forte, porque a gente vê a construção acontecer. Vamos supor, né? Eu fiz uma comparação com o câncer. Se eu disser, as minhas mágoas, as angústias da Dona Maria, as minhas não. As angústias da Dona Maria, as dores da Dona Maria levaram ela a desenvolver o câncer. Tudo é velado. Ela não está vendo o que está acontecendo. No sobrepeso, não acontece a obesidade de uma vez. Não que o câncer aconteça de uma vez, claro, mas ele se manifesta de uma vez. Tem uma hora que você recebe o diagnóstico, percebe? Mas aqui no sobrepeso, você vai vendo um quilinho a mais, você vai sentindo, você vai percebendo o lugar que você está se colocando e você continua indo por algum motivo muito sério. Por algum motivo muito sério, você resolve ir para um lugar de sofrimento. Às vezes, então, mais uma possibilidade de crença aqui, meninas, é a gente querer machucar alguém. Querer machucar alguém. Eu já tive uma paciente em que ela o pai aprontou muito com ela, com a mãe, com a família, decepcionou muito, mas sempre ali dizia, não, eu vou te ver, e não ia, não, eu vou te buscar, e, enfim, cheio de mulheres e tal, whatever. Quando ela cresce, o pai tenta uma aproximação de novo e ela começa a engordar quase de forma suicida para
punir o pai, como se dissesse, olha o que você fez comigo. Né? Essa é uma hipótese que a gente levantou. Né? E quando ela se livrou dessa crença, ela conseguiu iniciar o emagrecimento dela, ela já não precisava mais punir o pai. A gente trabalhou nessa sessão perdão, pensa só, a gente trabalhou perdão para poder emagrecer, tá? Milhões de tipos de crença. Agora, essa crença é destrutiva, né? De você quer punir alguém. Agora, tem a crença, olha só como tem vários tipos de... Falei que não ia expor várias crenças, mas eu não aguento, né? Outra crença que acontece demais, gente, a relação mãe e filha, normalmente, né? Mãe e filha, associada à alimentação e ao sobrepeso. A minha mãe tem sobrepeso e eu, para honrá-la, isso tudo de forma consciente, claro, para honrá-la, eu também entro no sobrepeso e começo a estabelecer esse laço afetivo. E se eu emagrecer, e isso é uma construção que é das duas, é velada, é inconsciente, mas é das duas. A filha começa a emagrecer, a mãe começa a sabotar, como se dissesse, você não me ama mais? Você quer ser diferente de mim, né? É muito complexo. Agora, assim, eu vi que vocês estão encucadas, né? Hoje eu fui fundo, né, gente? Hoje eu me empolguei, que fui fundo. Eu vou parar por aqui essa complexidade, porque eu quero abrir para as dúvidas. Eu quero que vocês conversem um pouquinho, que a gente já está chegando no final da nossa hora. Eu quero fazer lives de pelo menos 30 minutos, tá, meninas? Para a gente fazer menos... live festa ainda, mas menos festa e mais conteúdo desses conteúdos, que nem de hoje, dá um soco no estômago. Ah, Maria, dona Lúcia, sexta-feira não precisava de uma live dessa. Diz aí, dona Maria. Não precisava de uma live dessa na sexta-feira, que acabou com o meu fim de semana, acabou com o churrasco do fim de semana, pudim de leite condensado, né? Foi muito profundo. Então, eu quero que, assim, você tá mexida, porque quando eu faço esse tipo de colocação, gente, a gente acaba se olhando. E as nossas dores, elas ficam mais externas. Toca na nossa dor, tá? Como superar trauma? Margarete, essa pergunta é super profunda. Essas perguntas, elas precisam de mais... Eu não consigo esclarecer numa live. Não existe uma fórmula. Olha, você vai agora descobrir o seu trauma. Não, quando você entra num processo de autoconhecimento, porque vai depender muito de cada uma. Quem tem um trauma muito profundo, ele está muito guardado. Então, precisa de várias camadas de proteção ali. E aí, no processo de conhecimento de trauma, você vai descascando, até que você se sinta emocionalmente forte o suficiente para expor isso. Porque a gente está falando de dor. Ninguém que está muito feliz, vou ser muito sincera com vocês, hoje eu dou ruim, gente, mas é por amor, né? Por amor. Quando a gente entra, muita dor, a gente precisa proteger. E eu só consigo desproteger isso quando eu estou emocionalmente de novo forte. Tá? Então, a gente precisa fazer construção de autoestima para uma construção forte. Estou mais forte e agora eu posso baixar as minhas guardas. Então, pode ser que aqui que está o pulo do gato. Ó. Às vezes, eu não preciso descobrir a minha crença. Lúcia, eu não vou descobrir minha crença. Não tem problema, você não precisa descobrir sua crença. Você só precisa... se cuidar, elevar a sua autoestima, elevar o seu poder emocional, estar forte o suficiente, porque quando você estiver forte o suficiente, independente do trauma, ele pode aparecer no processo terapêutico, normalmente ele aparece, mas independente do trauma, se ele não aparecer, você tá bem. E ele já não tem mais lugar. Porque o que é o trauma vivo na nossa vida? A gente continua aquela menininha que sofreu o trauma. A vida inteira, a menininha que sofreu o trauma precisa de proteção. Quando eu me torno uma mulher forte, que dá conta do que vier, por mais feio que eu tenha passado, por mais dificuldade que eu tenha sofrido, passar fome. Passar fome também é um fator que leva pessoas que passaram muita fome na infância, na adolescência, a gerar sobrepeso depois. Eu não tenho mais aquela dor, eu tô pronta, eu me curei daquela dor. Eu acho que a minha crença... A Conceição está dizendo assim, acho que minha crença é me deixar em segundo plano. Fui criada para arrumar a casa e agradar a todos. Nunca fui ensinada a cuidar de mim mesma e pensar em mim. Ótima sacada, Conceição. Ótima sacada, você tem que cuidar dos outros. Aí é uma crença de não merecimento.
tá? Então você precisa trabalhar o seu merecimento. Não, eu mereço ser cuidada. Agora é a minha vez de me cuidar, né? Ótima posição, pode ser. A Marta diz, concordo, só nos olhando sempre é que detectamos nossas mazelas. Se olhar, gente, se olhar e se cuidar. E parar da gente brigar com a gente mesma, porque a gente tem uma facilidade de brigar com a gente mesma, já reparou? A Jacira, maravilhosa. Lúcia, sua live tem conteúdo muito bom, parabéns. Sim, e essa é uma das lives que vai ficar pouco tempo no ar e ela vai entrar em conteúdo do EMA, tá? Porque essa foi muito conteúdo poderoso. Marta, aí sim podemos usar o eu posso, eu sou capaz. Isso, Martinha, isso mesmo. A Sirlene começar a engordar depois que casou, então. Pode ser crença. Eu tive quer ver uma paciente minha que começou a casar depois que casou? Começou a engordar depois que casou? Olha qual que era a crença dela, Sirlene. Vamos identificar aí. Ela passou fome na infância, ela foi muito pobre, e quando ela se casa, ela se casa com alguém que é ok, tá? Não é nem rico, não. Mas tinha dinheiro suficiente para comprar biscoito recheado no mercado. E toda vez que ela ia no mercado, ela passou muita vontade de biscoito recheado. E o biscoito recheado era o trem dela, da vida dela. Quando ela passou muita fome na infância, o sonho dela era comer biscoito recheado. Quando ela se viu casada com alguém que tinha poder de comprar biscoito recheado, ela danou a comer biscoito recheado, como se tivesse que compensar todos os anos de vontade, né? Então, não está associada a matrimônio, a relação sexual, não, está associada a poder, né? Aí depois, a gente vai caminhar e vai ver. Amigas, eu aprendi com a Zamboni que até Sirius coloca tu me amando. Eita! Isso sim, Sandrinha, tá se amando, né? Gente, peraí, que tem uma pergunta aqui do Instagram, que eu quero voltar atrás. Deixa eu caçar uma pergunta que tinha aqui. Lúcia, essas crenças, você trabalha todas juntas ou uma de cada vez? A gente, pura crença, Mari, é impossível a gente trabalhar uma crença só. A gente trabalha um tudo, e aí vai salpicando um monte de coisas para fora, tá? A culpa, Vani, gente, a culpa é um dos grandes fatores do sobrepeso. Qualquer sentimento negativo, Vani, ótima colocação. Culpa, mágoa, tá? Também tem a ver. Por quê? Eu posso descontar a mágoa. Gente, as construções psicológicas, elas têm todas as formas de acontecer. Mas eu posso descontar, por exemplo, a mágoa que eu tenho, eu acumulo essa mágoa e me judio. Não pense que eu como a minha mágoa. Não, você come a sua mágoa, é o raso. Né, o que a gente fala de comer as emoções. Eu raso, tô comendo as emoções. Hoje a live tá um nível mais profundo. Por que eu como a minha mágoa? Porque eu quero me machucar. E provavelmente, se é mágoa, eu quero machucar o outro me machucando. Normalmente tem relações familiares. Se eu quero machucar alguém que me ama, eu engordo, tá? Sentimento de impotência diante das situações? Depende, Ilka. É muito genérico isso, não sei te dizer. Sentimento de impotência, de como é que seria isso? A gente precisaria dar uma sentadinha e aprofundar um pouco mais, tá? Vou assistir novamente, Lúcia. Eu tô aqui e sinto que preciso me redescobrir. Isso. Mariana, o que a gente faz é trabalhar crença o tempo inteiro. E tudo que a gente faz é trabalhando crença. Às vezes você nem sabe, mas você está trabalhando crença. Quando a Sandra coloca os cílios postiços, você está trabalhando crença. Quando eu falo para vocês, façam um creme no corpo. Quando eu falo para vocês, se escutem. Isso tudo é trabalhar crença. Porque nós somos feitos de crença. E às vezes, sem nem saber, eu estou tirando uma crença de auto-merecimento quando eu estou colocando os cílios postiços. Quando a Sandra está colocando os cílios postiços dela. De repente, uma coisa que jamais seria pensada para ela, porque ela sempre teve, não sei, Sandrinha, vou inventar umas histórias aqui com você, tá? De repente, ela nunca achou que ela poderia fazer tal coisa, ela nunca poderia, como o exemplo da Conceição, ela nunca poderia se cuidar, ela nunca poderia ser a merecedora de alguma coisa, porque ela foi treinada desde pequena a cuidar dos outros, a servir o outro, de repente ela começa a dar para ela mesma um cílios postiço. Um cílios postiço. Passar um batom, gente. Colocar um brinco. Começa a desconstruir essa crença que a gente nem sabe às vezes qual é. Por isso que eu falo tanto para vocês, se arrumem, se cuidem, se arrumem, se cuidem. Porque o cuidar da gente mesmo, eu não sei qual é a crença. Mas o cuidar de mim mesma, eu me fortaleço. E no que eu me fortaleço, independente de qual é a crença, ela vai ficando mais fraca.
tá? Então, sim, Sandrinha, use seu cílio, porque cuidar de você te ajuda. Flavinha tá se redescobrindo e já ganhou quase 15 estrelas. Aí é poder, hein? Para quem é novinha, estrelas aqui na nossa vida, no nosso mundo, é quilo a menos. A gente não perde nada aqui, a gente só ganha. A gente ganha estrela quando a gente perde, elimina os pesos. Certo, Sandrinha? E você não se sente de verdade? Gente, quando a gente se cuida, vai nascendo uma eu nova. Vai nascendo uma eu nova, quando eu me cuido, que eu nem sei quem é, porque eu nunca permiti que ela existisse. Eu nunca me dei espaço para que aquela mulher existisse, para que ela vivesse. Não sei quem é, cara, eu tô me conhecendo. Quantas vezes eu não tô me reconhecendo, que eu escuto demais. Estou me conhecendo de novo. Por quê? Eu sempre fui oprimida, sempre estive aí dentro de uma proteção ou de uma crença de não merecimento, né? A obesidade está sempre muito. Isso é que eu posso passar para vocês. A obesidade está muito ligada ao não merecer. Não merecer ter uma vida legal, não merecer ter um corpo legal, não merecer ser quem eu sou de verdade. Então eu preciso aqui ficar. Né? Por mais que eu tenha potência para ser outras coisas, eu acabo me deixando. Então a gente começa a se cuidar e a gente começa a passar, não, eu mereço sim, mereço cílio, mereço um batom, mereço um brinco, tá? Mereço me cuidar, mereço passar um creme. Aquele creme tá estragando lá em casa, que eu nunca uso, não, eu mereço passar esse creme, eu vou comer com farinha esse creme no pote. Exemplos, tá, gente? Olha aí, a Conceição disse que tem vergonha de estar arrumada. É merecimento, Conceição. É como se você dissesse, isso não é meu, isso é do outro. Se arrume, amor, se arrume. Sandra, você já arrumou um boy? Gente, vocês lembram que a Sandra veio pra live ao vivo com a gente? Ela estava atrás de um boy, ela lançou a hashtag um boy para a Sandra. A Sandra arrumou um boy. E é gato, segundo ela. Ei, Sandrinha. Joga uma foto pra gente lá depois na comunidade, pra gente ver se ele é gato mesmo. Que meu marido, amiga, não há quem diga, é gato. Né? Você pode até não achar, mas eu acho que é gato. Chora, Conceição. Chora. Chora, mas se cuida. Chora, bota pra fora mesmo. Se arruma, chora, se permite. Tá? É normal, tá, meninas? E se tem mais alguém querendo se emocionar, normal. Hoje a live foi pancada. Até eu tô olhando aqui, gente, acho que eu exagerei. Acho que eu me empolguei. Vocês curtiram a live? Conta pra mim. Eu me empolguei, fui fundo demais. É conteúdo que eu compartilho mais no EMA do que em live, mas hoje eu tava iluminada, a live começou uma bagunça, acabou que eu me irritei e falei, então eu vou arrasar nessa live e mexer com vocês pra valer, né? Coloca aí pra mim, que gostei da live, se você gostou da live. Martim, a atividade de hoje era olhar para quem você admira. Achei fantástico por direcionar nosso olhar para pessoas que estão no nosso redor e muitas vezes passa despercebido. Isso mesmo. Live raiz, né, Si? Gostou? A Ana Brisa. Ana Brisa, você é novinha? Mesmo que eu, quando eu era magra, à base de remédios e me arrumava, achava que não parecia bem. Limpa. Olha que forte isso, né, Ana? Ah lá, Maron, live, gostaram da live, né? Ah, que bom, que bom. Tá mexida? Tá mexida? Tô mexida, mas tô bem? Lembra disso, gente. Independente de qual que é a sua crença, por mais que a sua crença, vamos levantar, né? Vamos sair para cima. Por qualquer que seja a sua crença, por mais mexida que você esteja com essa crença, você cuidar de você é sempre a melhor receita. Acabei de falar, falei que não tinha uma receita, não tem receita, mas se tem alguma coisa aí que dá para fazer para melhorar, é isso. Se cuida, tá? Se cuida e se ama. Boa noite, meninas. A Sandrinha já tá na hashtag. E, gente, por favor, compartilhem a live. Compartilhem essa live com quem você ama, que precisa ver esse conteúdo, né? Deixa seu like aí para mim, para eu saber que esse tipo de live você curte. E vamos que vamos. Vamos que vamos, que terça-feira que vem tem live de novo, hein? Terça-feira que vem tem live de novo. Beijos, meus amores! Bom fim de semana, aproveitem e se cuida. Se cuida, sempre, Dona Maria.